Bom dia! Este é o Morning Show desta quinta-feira, dia 13 de julho. Estamos no ar com o Morning Show deste dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Eu sou Vitor Regina, vou ficar com vocês só mais hoje e amanhã. O Edgar e a Paulinha, Ellen e a Vini já estão se despedindo das férias. Ao meu lado, Carol Ercolim. Tudo bem, Carol? Bom dia, tudo jóia. Mestre Tonholi, e aí? Foi ontem. Foi ontem. Nós vamos falar muito da grande previsão do Tonholi ontem no programa do Morning Show e o professor Augusto Nunes. Bom dia, Vitor. Bom dia, pessoal. Nós seguimos juntos até as 11h30 da manhã desta quinta-feira. Agora, alguns destaques deste morning. Jovem Pan Morning Show. Condenado. Você que está ouvindo a gente já sabe que o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão. Mas o que vem agora? Quais os próximos passos deste caso? A gente explica daqui a pouco. Plano A. Apesar da condenação, o presidente do Instituto Lula garante: ele será o candidato do PT em 2018. A cúpula da legenda se reúne hoje em São Paulo para discutir isso e a estratégia adotada após a sentença. E hoje é o dia do rock. Para celebrar a data, o Morning Show conta pra você histórias do meio e traz um convidado que conhece tudo do assunto, principalmente os bastidores. Daqui a pouco a gente recebe o produtor musical Apollo 9, que já trabalhou com todo mundo que importa no universo do rock. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Mas com rock bom, hein, Reginaldo? Isso é Rock and roll. rock and roll. Carol, qual que é a nossa hashtag de hoje? Bom, nossa hashtag de hoje não vai competir com o Dia Mundial do Rock, mas vai trazer aí um desdobramento do que a gente vai falar hoje muito por aqui. Minha banda favorita. Então a gente convoca aí os nossos ouvintes, internautas, espectadores a compartilharem a banda favorita deles, né, de rock. A gente tá aqui no dia. Precisa ser de rock? Não, mas não precisa ser de rock, exatamente. Já ia falar terra samba, mas... Gera samba também. Gera samba, molejo. Diga. Mas, então, pode entrar também, mas tem gente já, por exemplo, respondendo Pink Floyd, que nem o Thiago Saleme aqui, colocando inclusive a capa de dos discos mais famosos da banda. Mas tem muitas bandas que estão aí, que a gente pode falar brasileira, né? Bandas antigas, novas, da nova geração. A gente é muito nostálgico também, né, Tonholi? A minha nostalgia foi reforçada pela condenação do Lula e eu acordei escutando Jailhouse Rock, o rock da cadeia do Elvis Presley, em que todos os músicos estão devidamente vendo o Solaris nascer quadrado. É isso aí, Boa. é uma banda, é uma homenagem ao Elvis Presley. E você tem uma banda favorita, Tonholi? Tem o Rush. Rush. Boa. Rush, tá aí já. Augusto? Rolling Stones, claro. Rolling Stones. Geração. Eu acho que eu vou ficar ali no... Eu vou ficar com Nirvana. Nirvana, Vou ficar com Nirvana. Boa. Mais um grunge. E você, Carol? Eu gosto muito de LED. O Hendrix não é uma banda, mas também tá na minha lista. E gosto muito de Alabama Shakes também, dessa nova geração. Ah, nova geração, boa. Mande a sua hashtag, então, no Twitter, Minha Banda Favorita. E pelo WhatsApp 931171009, mande mensagem de áudio ou de vídeo com seu comentário ou pergunta pra gente aqui da bancada. No mais, curta a nossa página no Facebook, JP Morning Show, nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp, e tem acesso a vídeos e ao conteúdo extra do programa. Bom, vamos começar o programa falando, é claro, do assunto que tomou conta do noticiário desde ontem à tarde. Estamos repercutindo na Jovem Pan desde ontem, quando foi divulgada a condenação do ex-presidente Lula. 1h54 da tarde de ontem, viu, Tom? Olha que a condenação subiu no sistema da Justiça Federal de Curitiba, do Paraná. Aliás, o Cláudio Tonholi ontem, às 10h03 da manhã, antecipou, ele estava com um ar misterioso e falou, é hoje. E depois explicou o que era o É Hoje, né? E aí eu perguntei pro Augusto Nunes e o Augusto Nunes confirmou. É hoje. É hoje. É por isso que você tem que ouvir o Morning Show. É isso aí. Entendeu? Você fica sabendo antes. Não se surpreendeu quem ouve o Morning Show. E vocês se surpreenderam? Não, ele cantou a bola. Mas você endossou. O Augusto já sabia também. E com a pena, vocês se surpreenderam? Olha, eu não tô ligando muito pra essa pena, porque vem outras 4 ações. Eu tô ligando mais pra reação do PT
que uma vez um dos advogados do Lula me falou que, num caso desse, você tem que institucionalizar a defesa, que é falar que é um atentado à democracia, ao líder popular, é um atentado ao emprego, esse tipo de pataquada que a gente ouve. Então, eu fico... o que me surpreende é que ainda não tenha tido uma reação do PT. Acho que os caras foram pegos de surpresa tanto quanto o Palmeiras ontem. Mas Elegante tocar nesse assunto, a né? gente podia tocar no dia do rock. Eu vi o comunicado da Narizinho, da senadora Gleisi Hoffmann, a ré, conclamando as pessoas a irem pra rua quebrar tudo. E aí eu acho que a música é Marcha a Ré, né? Que deve ser tocada a essa cidadã. O que me surpreendeu, Carol, foi a pouca reação dos petistas. A pouca reação, não é, Augusto? O ex-presidente deve dar uma entrevista coletiva agora às 11h30 da manhã na sede do PT no centro de São Paulo. O que ele deve falar nesse discurso? O Lula, o próprio Lula. Vai falar o que sempre fala, que é um perseguido político, que a Lava Jato foi feita contra ele, embora tenha entrado agora o Temer e o Aécio, que desmoraliza essa argumentação, ele não tem outra. Eu tive eu fiz questão de fazer o que poucos jornalistas fazem no Brasil. Ler atentamente a sentença. Ela é irretocável. Ela vai demolindo um a um os argumentos, entre aspas, expostos pelos advogados do Lula. Os advogados do Lula passaram o tempo todo tentando desequilibrar o Moro e repetindo que era um julgamento político, que ele é contra o Lula e tal. Ele já diz de cara, né, logo nas primeiras páginas, ele diz o seguinte: ele não está julgando o governo Lula, nem o comportamento político do Lula, nem as alianças políticas que o Lula fez, nem as políticas adotadas pelo governo. Ele está julgando um caso de corrupção e lavagem de dinheiro. E aí expõe uma catarata de provas que deixam claro que a condenação, a pena foi até branda. Mas esse é só o processo mais leve. É o caso mais leve. Vem aí outros que vão resultar em condenações mais pesadas. Mais, uma informação para quem não sabe. A turma, os 3 juízes que vão julgar no Tribunal de Porto Alegre, esse caso, os juízes federais brincam que perto deles o Moro é um cavalheiro, ali, uma moça... porque eles são duros. Mas os petistas se agarram no caso Vacari. Existe alguma chance de se repetir? Que o Vacari foi absolvido pelo TRF de Porto Alegre. Num caso. Continua preso porque tem 300. Uhum. E o Vacari, por exemplo, eles se apegam ao caso Vacari. Olha a comparação que eles fazem. E olha como esse tipo de condenação deixou ainda mais nublada a cabeça deles. Isso é coisa para se comparar. O Mochi é o Vacari. O Vacari lesou todos os clientes da Bancop. É bandido, tá na cadeia, nem reclama. Ele tá gostando, ele tá em casa. Como o Zé Dirceu, quando volta, tá em casa. Eles perguntam qual é a hora que vão servir a macarronada. O Wi-Fi conecta automaticamente. É por aí. Então é o seguinte, o PT não tem saída e não tem candidato. Por que eles não têm plano B? Tentem achar um candidato. Não tem. A alternativa é o possível apoio ao maluquinho do Ceará, o Ciro Gomes. Quer dizer, essa é a alternativa. Também subscrevo o que disse aqui o Tonholi. Eu até não cheguei a ficar espantado, não, porque eu achava que era pura bravata. Mas foi pífia a tal reação das ruas, a tal mobilização que incendiaria o país, tão apregoada pela Narizinho, como diz, com cavalheiro que é o Tonholi, porque a Odebrecht chama mesmo de coxa e amante, é disso que se trata. Agora, sobre as outras condenações possíveis que o ex-presidente pode sofrer, inclusive em uma dessas condenações, ele pode, inclusive, ser preso preventivamente, Tonholi? Eu acho que sim. Eu acho que... eu queria lembrar uma coisa para vocês. Consta também da sentença do Moro algo que não está nos jornais hoje.
uma condenação de 3% sobre o valor de 16 milhões, com juros de mora de 0,5% ao mês. Agora, o que me deixou chocado, Augusto, você perguntou das outras ações, Vitor, o seguinte, um dia antes, um procurador chamado Ivan Marx de Karl Marx, resolveu não levar à frente a denúncia de abuso de autoridade praticada pelo Lula, porque falando que o senador Delcídio do Amaral teria colocado o nome do Lula forçosamente para conseguir diminuir a delação premiada. A exemplo do Augusto, eu li a sentença também ontem e tive a pachorra de contar quantas vezes aparece o nome do Delcídio, algo como 270 vezes, como fonte de referência da condenação do Lula. Portanto, o que eu acho que vai acontecer é que o Delcídio vai depor em todas essas outras ações que correm contra o Lula. E ele é a pessoa mais citada. Nessas outras ações, o fiel da balança vai se chamar Delcídio do Amaral, não tenha dúvida. Eu acho que as provas abundantes que existem nesse caso vão se multiplicar nos próximos. O sítio de Atibaia. O sítio de Atibaia é o que tem as mais copiosas evidências, provas de que ele é do Lula. Uhum. Ele é do Lula, quer dizer, é uma piada. Tente o contrário. Vamos fazer o seguinte, esse raciocínio aqui é interessante. Se os jornais estivessem publicando hoje como manchete, Moro absolve Lula. É possível absolver. Leiam a sentença, os petistas que estão alegando questões políticas, e vejam se é possível encontrar outra hipótese além da que diz que o Lula é o dono do triplex, sempre foi dele. Claro, em nome da OAS, ele não bota nada no nome dele. Ele culpou o tempo todo a Marisa Letícia. Se ela estivesse viva, ele morreria na mão da mulher, porque ela teria de assumir tudo. Ela fez coisas sem que ele soubesse. Nem a mulher dele chegaria a tanto. No caso de Atibaia, isso é um absurdo. De quem é o sítio? De quem nunca foi lá? De quem não frequenta? De quem não deixou sequer uma caneta dele lá, como é esse rapaz aí, o Bitar, né, que assumiu isso aí sem saber o que aconteceria? Tá? Se você aperta a Receita, pega dados da Receita Federal, não tem saída. Só a única saída é essa. Sou perseguido político. Daqui a pouco serão perseguidos políticos também, o Temer e o Aécio. E o que o Augusto falou, Vitor, desculpa, esses caras que estavam como laranjas cuidando do sítio de Atibaia, vamos lembrar, eles são filhos de quem? Do Jacob Bitar, o famoso líder do Sindicato dos Petroleiros de Campinas. Outro caso de polícia. Muito bem, nós já voltamos a falar de Lula e também da CCJ do caso Temer, agora 10 horas e 17 minutos. Jovem Pan Morning Show. 10 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Você está ligado no Morning Show desta quinta-feira, o Dia Mundial do Rock. Por isso você participa aqui do Morning Show com a hashtag Minha Banda Favorita. Falando aí da sua banda de rock favorita, mas não precisa ser necessariamente rock. Aí, Reginaldo. E vamos acionar agora o nosso roqueiro de Brasília, uma das cidades mais roqueiras do país. Repórter José Maria Trindade, que não é de Brasília, mas tem a sua veia na capital federal, sua veia roqueira da capital federal. Ô Zé, como é que o pessoal de Brasília reagiu à condenação de Lula? Bom dia. Pois não houve assim comemoração e nem grandes lamentos, porque Brasília é meio frio. Me refiro a Brasília, né? Brasília não se envolve muito nos assuntos nacionais, ao contrário do que todo mundo imagina, que a cidade é dos políticos, mas Brasília tem mais de 3 milhões de habitantes, no entorno aqui, contando um pouco de Goiás, já chega a 4 milhões de habitantes que a maioria não conhece o Congresso Nacional, não sabe da vida do Palácio e não se envolve na política nacional, né? Agora, no Congresso Nacional, houve uma comoção, eu diria até geral, viu? Os políticos são muito corporativistas. É claro que uma condenação assim lembra a todos eles e aos mais de 100
que estão sendo investigados, que é o caminho comum de todo mundo. Mas houve aqui falas dos partidos contrários ao Partido dos Trabalhadores de que a justiça é de todos e que a condenação do ex-presidente Lula era mesmo esperada. Hoje nós já estamos no passo seguinte, que é a avaliação do que será da política no ano que vem, sem a presença do ex-presidente Lula na disputa. Por aqui, olha, Vitor, os deputados vão fazer um movimento aqui contra a condenação e alguns viajaram para São Paulo, onde haverá um ato em favor do ex-presidente Lula. Então, esta é a situação geral aí desta condenação esperada, mas que, quando vem, assusta, né? Agora, é verdade que teve governista comemorando, porque tira um pouco o foco em cima do Temer? Pois a comemoração não é pública, né? Porém, há essas avaliações de que tira um pouco as TVs aí de cima do Temer e a repetição daquelas gravações com Joesley, né? Mas houve uma divisão, né? E uma mistura geral aqui do que é a condenação do Lula, do que é autorização para o processo contra o presidente Michel Temer e também essa, vamos dizer, a transferência da prisão do Gedel da Papuda para uma prisão em casa. Isso também repercutiu muito aqui. Zé, a CCJ lá na Câmara retomou o debate no relatório sobre a denúncia de Temer agora às 9 da manhã, né? Até pontualmente. Mas ontem também teve uma discussão longa de 14 horas e meia. O que se destaca dessas discussões? Nós temos novidades. A primeira é que o processo deve ser concluído hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Os governistas usam aqui a estratégia de falar pouco ou nem falar. Ontem, 7 governistas que estavam inscritos não falaram e a falação foi até 1h da manhã, depois de 1h da manhã. E hoje, retomada, não existem mais governistas, ou seja, defensores do presidente Michel Temer que estão falando. Só a oposição que está desesperada aqui porque vê que é possível que esse falatório aí acabe por volta de 1h, 2h, é quando deve começar a votação no plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Posso adiantar que é um ambiente controlado, o presidente Michel Temer tem maioria, vai derrubar o relatório do deputado Sérgio Sveitas, né? E aí o novo relatório será apresentado, negando o processo contra o presidente Michel Temer, e esse assunto pode ir ao plenário amanhã ou na segunda-feira. A grande novidade aí é porque o presidente da Câmara definiu que é preciso um quórum de 342 deputados para abrir a sessão. Como o governo vinha fazendo um trabalho de ausentar deputados da Câmara, né, ficou preocupado, porque para abrir a sessão terá que colocar quórum e depois pedir para sair. Quer dizer, uma operação complexa, né? Olha, a gente pode dizer, né, Augusto Tonelli, que essa semana tem sido bem favorável ao presidente Michel Temer. Será que eles conseguem derrubar isso aí, essa denúncia, já nessa semana, antes do recesso? Não acho que tem sido muito favorável, não. Acho que continua na mesma situação. A aprovação das reformas, eu acho, ou a rejeição delas, eu acho que isso acontecerá com ou sem o Temer. Ele pouco influencia esse negócio. A gente só vê a barganha ficando mais complicada, a metodologia, como disse o Trindade, ficando mais complexa. Eu não sei, eu não apostaria mais fichas no Temer, não. Claro que, por um lado, é verdade que a condenação do Lula divide o noticiário. Por outro, avisa que é o destino de qualquer culpado hoje. E aí? Eu tenho uma pergunta para o Trindade, que é o seguinte: nos 5 primeiros meses, o Michel Temer, de governo, Michel Temer liberou, Zé, 900 e poucos milhões para emendas parlamentares. No mês de junho, ele liberou 4,2 bilhões. Ontem, ele liberou 2,7 bilhões para ajudar municípios e estados. Está tendo uma compra generalizada? Como é que o governo pode evitar dizer que ele não está comprando face está abrindo cofre na cabeça da deputância, da vereança e da governança? Olha, o deputado Pastor Eurico, que fez um pronunciamento aqui esquisitésimo, né, ele admitiu que há compras de que ofereceram para ele dinheiro, emendas, cargos,
E é muito complicado um deputado ir para o microfone e dizer, olha, bateram nas minhas costas e ofereceram dinheiro, ofereceram cargos, ofereceram projetos, mas eu vou votar segundo a minha consciência. Isso o deputado Pastor Eurico. Assim, a compra já está confirmado, a troca, isso já está sendo considerado normal, aqui essa troca. O que há de estranho, Tonholi, é o seguinte, é que os sócios tradicionais, originais do governo Temer não fecharam questão, deixaram os deputados à vontade, o PSDB, o DEM e o PPS, e o PP, o PSD, o PTB e o PMDB fecharam questão. Esse grupo vai cobrar, e caro, né? Então, depois deste processo, pode ter uma mudança no governo Temer e esse grupo aí assumindo mais poderes e o protagonismo do governo. Ou seja, a coisa está de ladeira abaixo, viu? É a semana daquelas em Brasília, uma semana que antecede o recesso e com muitos fatos em Brasília e fora de Brasília, né, Zé? E a nomeação hoje já está no Diário Oficial da nova Procuradora-Geral da República, aprovada por unanimidade na CCJ. Saiu aclamada, com um voto contrário no plenário, 74 a favor, já está no Diário Oficial, e Raquel Dodge passa a ser a Procuradora-Geral até depois de setembro, quando vai o mandato do Rodrigo Janot, que até lá, Vitor, terá muita flecha a disparar. Ele diz que o bambuzal dele é grande. É verdade. Valeu, Zé. Obrigado. Bom trabalho. Pois não, muito bom dia a todos. E olha, e voltando a falar da condenação do Lula, tem a reclamação dos procuradores, principalmente do procurador Deltan Dallagnol, né, Carol? Porque, enfim, quem também não ficou completamente satisfeito com essa sentença foi o Ministério Público Federal, que diz que vai recorrer da decisão e pedir penas maiores para o ex-presidente Lula e os outros réus no caso do triplex. Os procuradores defendem que as provas apresentadas são robustas e que o juiz Moro poderia ter adotado um rigor maior nas penas. Apesar dessa crítica, a Força Tarefa da Lava Jato elogiou a atuação do magistrado no caso. Agora, vocês acham que essa pena realmente foi branda, Augusto? Não acho não. Tá de bom tamanho. E até porque o tamanho da pena formal, né, no Brasil é uma piada. Tem um limite de anos de prisão que deve ser respeitado, porque ninguém pode ficar preso mais de 30 anos. Então, quando aparece Roger Abdelmaci condenado a 178 anos, são 30. Vem aí mais processos. Se o Sérgio Moro aplicar 15 anos nesse caso, ele vai aplicar quanto nos outros? Aí o Lula vai ganhar do Abdelmaci também. Eu não sei se você viu um vídeo do Jean Willis falando que a pena colocada em 9 anos de prisão teria a ver com o número de dedos que o ex-presidente tem. O Jean Willis é uma piada pronta sempre, é uma anedota ambulante. Quer dizer, ele vê preconceito em tudo. Né? Eu só tenho preconceito contra a imbecilidade, então eu sou preconceituoso em relação ao Jean Willis. Só por isso, só porque é muito cretino. Muito, isso é coisa de se pensar, porque o Lula tem 9 dedos e meio, e tem e meio aí, eu não conto, 9 anos e meio. Agora, vai dar a pena baseada no número de mãos. Então, se basear, a Dilma está salva. Se ele se basear no número de neurônios, ela tem 1. Então vai ser 1 ano de prisão ou 1 mês. O que eu fiquei chocado, Augusto, é que ontem o Frei Beto, conhecido nos meios jornalísticos como Bey Feto, ele fala que, ao condenar Lula, o Sérgio Moro fez ataques a grandes líderes da esquerda, como Apolônio de Carvalho, Luiz Carlos Prestes, etc. Agora me pergunto, quais destes comunistas conseguiram amealhar um patrimônio indireto? Vocês falam que a resposta do PT foi tímida ainda? Nós tivemos 2 grandes exemplos aqui, Jean Willis e Frei Beto. Né? O Frei Beto, é o que eu disse, né? Se Deus existe, esse cara não escapa do inferno, né? Porque ele não acredita também em Deus, é ateu. O Brasil é o único país que tem líderes religiosos que não acreditam em Deus, que é o caso do Frei Beto, que também não prima pela inteligência, né? Foi ele que sugeriu ao Lula que nomeasse o Joaquim Barbosa para o Supremo. Agora, o Frei Beto é confessor do Lula, sabia?
Mas ele é para quem. Se o Lula não mentiu até para o confessor, imagino que não sabe o Frei Beto. Ele devia ser testemunha de todos os casos. Porque ele não respeita também esse negócio de segredo do confessionário, ele não respeita nada. Sobretudo, não respeita a nossa inteligência. Soro da verdade nele, pen total. Tem total. 10 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. De volta com o Morning Show deste dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock Regional. Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda. Daqui a pouco a gente conta mais sobre a origem dessa música. Carol, antes vamos falar da nossa hashtag Minha Banda Favorita. E aí? Tem muita gente mandando as clássicas, assim, sabe? Por exemplo, Queen, o Thiago Muniz aqui, inclusive, nosso colega, Opa. coloca o Queen. Nunca houve nada igual e nunca haverá. Tiagão. Sentenciando, exatamente. O Thiago é muito fã de Elton John também. viu? Também. O Pink Floyd aparece bastante. Tem ainda gente colocando Nirvana, White Stripes, Star Stripes, quem mais aqui? AC/DC. Bon Jovi, AC/DC, Hendrix. Isso. Tem bastante gente. Os The Impossibles, colocando um meme aqui com a banda do desenho. Enfim, tem bastante gente colaborando e colocando a hashtag Minha Banda Favorita aqui do Morning Show. Parece que hoje chegaremos aos TTs. E se chegarmos, teremos kit Morning Show. Teremos pra quem- presentes. Exatamente. Presentes é o melhor tweet. Bom, e por que hoje é o Dia Mundial do Rock? A data foi escolhida em homenagem ao Live Aid, mega evento que aconteceu no dia 13 de julho de 1985 e reuniu algumas dos maiores nomes da história, como Queen, Mick Jagger, Elton John, Paul McCartney, David Bowie. E para celebrar essa data, a gente recebe aqui no estúdio do Morning Show o Apollo 9, que está aqui ao meu lado, um dos maiores produtores musicais e roqueiros do país. Tudo bem, Apollo? Oba, beleza? Tudo certo. Oi. Aí. Você geralmente comemora esse dia? Como é que é? Olha, pra mim todo dia, né? É. Todo dia é dia de rock bebê, né? Já dizia Cristiane Torlone, né? É isso aí. Bom, Apollo, você já produziu faixas do Paralamas de Sucesso, do Trio Mocotó e de vários outros nomes. Por que, inclusive fora do rock, né? Sim. Por que fazer discos de rock é diferente e é especial pra você? Olha, você gravar um disco de rock envolve muitas vezes a coisa de você gravar todo mundo junto ao vivo no estúdio, né? Que é como os Beatles, os Stones e grandes bandas sempre gravaram, né? E numa época que cada vez mais as coisas são feitas meio no laboratório e tudo é mexido, isso é uma coisa preciosa, né? Fala um pouco dessa música. Isso aí é o Planet Hemp tocando a música do LED, chamava A do LED, né? Por isso que Você a música produziu? The Ocean do Led Zeppelin. Não, eu toquei teclados e fiquei do lado do produtor lá, que é o Mário Caldato, dando uns pitacos, né? Eu era tecladista do Planet. Vai lá, Tonholi. Manda. Vai fazer uma pergunta pro Apollo. Ele tá, o Tonholi tá concentrado no show que ele vai fazer. Aliás, vamos anunciar aqui. Vamos anunciar. Vamos fazer um acústico aqui no estúdio do Morning Show comandado por Cláudio Tonholi. Morning Band. Pro Apollo, ele tava me falando agora nos bastidores que a venda de guitarras caiu vertiginosamente no mundo. Por que, Apollo? É uma situação assim, é uma matéria do Washington Post que eu tava vendo no NAMM Show, que é uma feira, né, de música e de instrumentos, né? A venda de guitarras caiu assim de 1,5 milhão para 1 milhão muito rapidamente nos Estados Unidos no ano passado, e pela primeira vez os violões estão vendendo mais que as guitarras. E pela primeira vez as meninas estão comprando mais os violões do que os meninos. E isso é porque o Guitar Hero de hoje é a Taylor Swift. Então a gente comprava guitarra por causa do Hendrix, por causa do Jeff Beck, não sei o quê. Hoje quem faz as pessoas irem comprarem um instrumento de cordas é a Taylor Swift. Essa mudança é interessante, mas é um pouquinho triste no dia do rock a gente falar disso, mas é Mas uma qual que é a coisa interpretação real que você faz disso? Oi? Qual que é a interpretação que você faz disso? Por Que que isso tá a nova acontecendo? geração, porque a nova geração tá mais focada em hip hop,
em música eletrônica. E o que faz as pessoas comprarem a guitarra e tal é o top 20, né? Quando o Nirvana tava no top 20, Sim. muita gente comprou guitarra. É isso que eles ficam falando ali, que Mas as por marcas que de o rock guitarra não estão tá ruins. no top 20 hoje, se você acha? Porque, talvez porque muita coisa já tenha sido feita, né? E porque falta mesmo um Guitar Hero, né? Então pode ser que não volte mesmo ao top 20, mas é possível a gente imaginar assim que no fim dos anos 80 o rock também acho que não estava tão no top 20, era mais o Tears for Fears, essas coisas assim, entendeu? E de repente veio o Nirvana, então capaz que ainda vem alguma coisa, né? Mas é isso que eles falam, ninguém vai pegar uma guitarra por causa do John Mayer ou uma coisa assim, entendeu? Não é que nem era a gente com Led Zeppelin na nossa época. É verdade. Apolo, qual é, na sua opinião, a maior banda de rock da história? Acho que eu acabei de falar que Led Zeppelin, Led pra Zeppelin. mim, é foda. Agora, o Apollo recentemente fez a produção adicional do solo do Paulo Miklos, né? Inclusive fez a produção do DVD Ira Folk, que será lançado logo mais. São trabalhos recentes, mas são bandas que surgiram nos anos 80, nos anos 90. A gente ainda tem grandes bandas atuando, né? Mas o que você acha do cenário rock atual, nacional no país? Eu acho que é a mesma coisa. Tem bandas interessantíssimas, novas. Tem bandas assim, por exemplo, o Baiana System. Não é exatamente rock, mas eles têm uma atitude rock, né? Sim. Tem bandas muito legais surgindo. Far né? From Alaska. Monodóis. Monodóis. Tem um monte de banda legal. Só que elas não estão ainda dominando, né? Mas, e assim, as bandas... O Miklos, o Ira, estão aí, entendeu? A gente tá pensando de fazer um disco de inéditas do Ira logo mais, estamos conversando, né? E ainda consegue lotar shows, assim, com o público um muito pouco... público. A faixa etária um pouco mais elevada. Exatamente. Mas aí eu acho que é uma coisa também daí de você quebrar. Por exemplo, o Miklos, eu acho que o disco dele vai vir muito forte, com certeza vai ter música em novela, daí é gente de todas as idades, né? Apolo, no final dos anos 60, o Gilberto Gil convocou uma marcha contra a guitarra elétrica. E o Chico Buarque foi convidado, mas não foi, a Nara Leão foi, por aí vai, a Gal Costa foi. Bom, e por muito tempo a dita MPB falou muito mal de roqueiro. Sei. De repente, eu vejo esses fenômenos agrobrega ou sertanojo. O Apolo ele tava rindo antes do Agrobrega e ele terminar a sertanojo, pergunta. em que os caras têm amplificador Marshall, Eles querem ser guitarra, roqueiros. e eles não são criticados. O roqueiro era criticado por ser roqueiro, e o agrobrega e sertanojo não é criticado Mas por você ser tá falando roqueiro. bem deles, por exemplo? Por que isso? Eles estão na moda, né? Então, sei lá. Mas não é rock and roll, né? Eles querem ser, mas eles infelizmente não são, né? Assim. Você se incomoda com essa ascensão do sertanejo e do funk no Brasil? Não, mas pra mim é tipo um incêndio, assim. Tá tendo, eu tenho que sair do lugar, entendeu? Se eu tô comprando um carro e começar a tocar esse tipo de música, eu tenho que ir embora. Pode e ficar depois muito eu volto. tempo. Mas até proteger os ouvidos, né? Sem preconceito. Agora, assim, nós tivemos, por exemplo, nos anos 80, uma situação econômica e política do país muito tensa. E isso, muitos falam que levou a geração de grandes bandas e grandes nomes do rock nacional. Nós vivemos, talvez, a maior crise política da nossa história agora. Quem sabe, né? Cadê o rock nessa história? Você acha que o rock perdeu a capacidade de ser o porta-voz de revoltas? Cara, acho que se for não só o rock, né? Porque também cadê todo mundo, né? Assim, A música perdeu. eu não sei, né? Talvez aquela música lá que eles estão fazendo no apartamento do Caetano, mas eu não vi, eu não sei. Cadê ninguém, né? Assim, não é só o rock, né? Que tá nesse momento um pouco fora, assim. O Tonholi tava no apartamento do Caetano, pode falar um pouco melhor. Nem a pau. Desculpa o pleonasmo, nem a pau. Apolo, queria que você contasse um bastidor muito interessante. Você trouxe para o Brasil praticamente o Roy Cicala, o engenheiro de som que gravou os 300 maiores discos da história do blues, do rock, do jazz e por aí vai, e que foi engenheiro de som dos discos solo do John Lennon. De todos os discos solos do Lennon. Exatamente. E o Roy Cicala trabalhou 8 anos com você, e você foi sócio. ainda detém o equipamento original com o qual Roy Cicala refez a voz do John Lennon. Exatamente. As pessoas te procuram hoje
por causa desse relicário que você guarda no teu estúdio? Ah, de uma certa maneira, sim, né? Não é um museu, né, bicho? É uma coisa que tá ligada completamente, assim, 100% do tempo, igual essa mesa de som aqui, a gente nunca desliga, né? Ele falava isso, eu nunca desligo as coisas, eu deixo as coisas ligadas por 20 anos. E, assim, sim, tem muito equipamento lá que gravou o Hendrix, o Kiss, o Lennon, Blondie, Stones, tá tudo lá, tudo funcionando, tudo restaurado, e tem quase que uma aura dele, né? Você conheceu, a gente foi muito amigo dele, ele era um figura, era tipo um beatnik, ele chegou aqui, você falando assim, até parece que o cara chegou de iate, né? Que ele veio cheio de grana, ele não tava assim, com essa grana toda, mas ele tinha todas essas histórias, né? E era um cara interessantíssimo, né? Tinha muitas histórias. E ele que construía absurdas, tudo, assim. ele tinha uma coisa de modificar os equipamentos. Esses equipamentos que tem um lá em específico que todas as vozes do John Lennon passavam lá, do Imagine, do Stand By Me, tudo. E é um equipamento de rádio, igual que vocês têm assim para deixar a voz do locutor fodona, né? Tonholi usa esse equipamento. Olha como minha voz é fodida. Vocês tinham que ver a voz dele aqui na real, como é que é, vocês não estão vendo. E tá lá, e assim, essas coisas estão lá e sempre funcionando. E eram coisas que ele modificava, ele era meio professor Pardal, assim, né? Nós já vamos voltar a conversar com o Apollo 9, que é produtor, compositor, tecladista, músico, multi-instrumentista aqui no Morning Show, nesse Dia Mundial do Rock. 10 horas e 48 minutos, tocam um rock regional. Jovem Pan Morning Show. Morning Show desta quinta-feira. E a Carol Ecolim tem um recado, né, Carol? Pois é, a gente vai falar sobre 1 milhão. 1 milhão? Coisa pra caramba, Nossa né? Senhora. Dinheiro, né? 1 milhão. Imagina quantas guitarras elétricas Tonholi teria com 1 milhão de reais. Eu passo pro Apollo. Apollo, qual guitarra com 1 milhão você compraria? Uma Les Paul? Uma queimada do Hendrix. Pode ser em pedaços. O que vale é a relíquia, né, Carol? Mas dá pra mudar a vida, a sua vida, de toda a sua família. Já pensou quantos churrascos de domingo, com música, por exemplo, que vocês vão fazer? Pois é, com a promoção da Johnson & Johnson Domingo em Família, você pode concorrer a 10 mil reais todo domingo e um super prêmio de 1 milhão de reais no final da promoção. Que é bastante simples, basta você comprar um dos produtos participantes, cadastrar o código no site da promoção, pronto, já tá concorrendo. Para participar ou para pegar mais informações, também dá para buscar informações no seu buscador, na promoção da Johnson. Promoção da Johnson lá no Google, enfim, qualquer navegador você já entra, tem mais informações, portanto, participe. Este é o Morning Show desta quinta-feira, dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. A nossa hashtag é Minha Banda Favorita no Twitter. Participe e mande a sua mensagem. Muita mensagem aí, né, Carol? Muito. Antônio Carlos vai de Ramones, por exemplo. A Valéria fala da Pink Floyd, Metallica, Nirvana, Pearl Jam, amo todas. Quem que falou do Ramones? O Antônio Carlos. O Antônio deve ter aquela camiseta do Ramones, né? Que até quem não gosta do Ramones tem. Ele publicou, inclusive, um bebezinho com aquela camiseta do Ramones. Tá. Até o bebê tem a camisa do Ramones. Exatamente. Guns N' Roses está entrando também bastante aqui nas preferências. Boa. E nós estamos aqui no estúdio com o Apollo 9, que é produtor, compositor e tecladista e músico. O que estamos ouvindo aí, Apollo? Do Paralamas, né? Deus lhe pague. Então, eu produzi essa faixa, era um disco que o Carlinhos Bartolini estava produzindo, é um cara que foi guitarrista do Traje a Rigor, né, o Carlinhos. E aí ele me chamou para produzir essa música. Foi bem legal, bem legal. Agora, você não produziu só rock, né? Você se considera um roqueiro mesmo assim? Eu considero, lógico, mas na verdade nunca deixa de ser rótulo, né? Quer dizer, eu faço música, né? Mas eu me considero um roqueiro, principalmente na atitude, assim, né? Qual que é a atitude roqueira? Fazer um pouco de bagunça, né? De vez em quando, assim. Entendi. Sair um pouco da regra, né? Apollo, você produziu o último disco da Rita Lee, que pegou o primeiro lugar aí no iTunes, e tem uma coisa curiosa. Você teve que levar seus equipamentos até a casa dela no Morumbi porque ela não queria sair de casa, é isso? Na verdade, ela, na Granja Viana, né? A gente mora perto e... Um dia eles me chamaram pra jantar, ela e o Roberto, e aí era essa história, que eles queriam gravar um disco,
Aí assim, a gente tem um estúdio aqui em casa e tal. Aí eu cheguei lá, tinha mesmo, um estúdio legal, assim, meio desse tamanho, assim. Mas aí o computador era tipo um Mac G3, assim, de 15 anos atrás. Eu falei, meu... Não vai rolar. Eu vou fazer assim, então, eu trago o meu computador, eu trago um computador meu e a gente montou uma estação na casa dela. E, porque pela comodidade também, né? Assim, já é fora de São Paulo, tem que ficar vindo pra cá pra gravar. Nem precisava, estúdio incrível, né? O Roberto, sem dúvida, acho que o melhor músico com quem eu já trabalhei. Impressionante. Os dois, né? Muito legal. Foi muito bom trabalhar com eles, era muito engraçado. A gente se divertia demais. Eles têm um humor perverso, assim. Tem alguma coisa do humor roqueiro perverso do casal? Tem, mas não dá pra falar nada, assim. Tipo, eles Nenhum falam por mal de cento. todo mundo, é muito legal, cara. É muito bom, meu. Mas Tipo, eu não posso ausente falar. é assunto? Hã? Tipo, ausente é assunto? Tipo, exatamente. Mas, pô, essa pessoa não é seu amigo? Não é, mas olha, é o seguinte, aí continua contando. Meu. Sensacional. Muito bom. E nada disso tá na biografia da Rita Lee. Não. Nada. De forma Vocês alguma. acharam que foi Não maldosa a autorizada biografia? é muito melhor, então. Agora, Paulo, você faz música de todas as formas e frentes e uma das coisas que você faz muito bacana é jingle ou Sim, música sim. pra Verdade. Pra pra publicidade. televisão, pra publicidade. É. E uma grande sacada sua, aliás, a gente tem até um vídeo, que eu não sei se você vai lembrar, de uma entrevista que você deu aqui pra Jovem Pan já faz um tempo, cara, falando sobre a Punks. Sim, Punks sim. S.A., quando você tava começando, lembra disso? Lembro Foi que eu vim aqui. 2002, não sei se a gente tem Não, um trechinho. 2012. 12, Pois é. Não sei se a gente tem um trechinho aqui pra mostrar, mas você falava sobre a importância de ter jingles personalizados e de valorizar os músicos que fazem esse jingle. Sim. Né? Em vez de você encomendar alguma coisa que seja muito parecida com o que já existe, mostrando uma ideia pra pessoa Em mais vez de ou menos... copiar, em né? vez de copiar, aquele é. primo pobre das músicas boas, né? Que as pessoas Exato, fazem pra exato. publicidade. Você tem algum carinho por algum jingle que você fez? Eu fiz aquela assinatura da Ipiranga, né? Isso aí, todos os filmes de Ipiranga tem. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Norte, Nordeste e Centro-Oeste, válido da rede Texaco. Com certeza o tradicional. assobio não é meu, eu tive que buscar um cara que tinha um puta bico, assim, que podia assobiar bem. Como é que você procura alguém que assobia bem? Meu, a gente procura, a Cara. publicidade faz você procurar tudo nas horas mais incertas. Eu tive que achar um russo 11h30 da noite uma vez e achei, fazer uma locução, assim. Meu Deus! Você Olha. vai tendo que achar as coisas. Bom, 10h57 tá na hora que os nossos seguidores no Twitter vão conhecer uma nova banda. E a nova banda favorita deles, que é a Morning Band. Quero ver se esse Nós estamos aqui. Cláudio Tonholi, apresenta a trupe aí, apresenta a banda, e qual música? Kiwi no carrom, João Guimarães na gaita em intervalo de quartas, Tô louco. Nossa, parece Carol complicado. Né? Ercolim na percussão light. Um ovo. Que é aquele ovo, é o ovo com sal ali. Com arrozinho. Eu como Vamos ver. crítico. Não. O Augusto Cara, Nunes... O Wilson tem que aprovar A se gente vai depois a executar banda... a música e o Augusto Nunes vai nos executar na trilha. E o Apollo vê se contrata vocês. Vamos lá, ensaiaram pelo menos. Muito, bastante. Não, foi bem ensaiado. A Foi cara do ensaiado, Kiwi, meu gente. Deus. Né, Apolo, lembrando, né, João, que os blues são os pais do rock. O blues é a grande árvore e o resto são os frutos. O blues acho que é o pai de todos, muitos gêneros musicais que tem por aí. Então hoje, no dia do rock, nada melhor do que a gente executar um blues meio quadrado, acho que vai sair, mas vai sair aqui, né, Tonholi? Não, minha esposa nem sabia desse meu passado, que já toquei em barzinho e faz 10 anos. Que passado obscuro. Então, o João, Kiwi, Tonholi, quem sabe faz ao Em vivo, vai. homenagem ao Apolo 9. Vai.
o Morning Band. Contratos para show com Cláudio futuro, Tonholi. tem futuro. Morning Band, primeira apresentação ao vivo aqui no Morning Show desta quinta-feira, dia 13 de julho, no Dia Mundial do Rock. E Veredito, e o Veredito? Apolo, ele E aí? tem chance? Tem, muito bom, cara. Muito bom, isso aí. Sem compressor, né? E Tonholi, tá satisfeito? Você ensaiou a semana inteira. Não, eu nem dormi. Eu vim aqui de joelhos Eu hoje. acredito, cara. Então ele é um cara, assim, dá tempo. Então ele é um cara que leva a sério as coisas. Pra É. gente fazer essa brincadeira, ele tá mandando vídeo no WhatsApp, a gente tá perguntando. Ele me manda afinação, eu falei, vai sair, Tonholi, calma, ele tá animado. É um prazer tocar aqui com o Tonholi, com um cara tão... Obrigado, Tonholi. Obrigado pela oportunidade. É uma honra. Tudo bem, fomos autorizados a tocar, graças a Deus. Deu tudo certo. O professor falou que se a gente fosse bem treinado, tudo ia... Ó, muita gente gostou aqui, viu? Estamos É? recebendo uma chuva de elogios. Imagina, não, a sua banda favorita agora é o Morning Band. Nós recebemos aqui no estúdio o Apolo 9, produtor musical, conversando com a gente nesse Dia Mundial do Rock. Apolo, foi um grande prazer, viu? Muito obrigado, gente. Eu que Valeu. agradeço. Voltamos já com o Morning Show desta quinta-feira. Participe com a hashtag Minha Banda Favorita, 11 horas, horário de Brasília. De volta com o Morning Show desta quinta-feira, dia 13 de julho. E olha, agora nós vamos ao vivo à sede do PT no centro de São Paulo. De lá fala o repórter Anderson Costa, que acompanha aí os preparativos para a primeira entrevista coletiva do ex-presidente após a condenação do juiz Sérgio Moro. Fala, Anderson, bom dia. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes aqui no Morning Show. Exatamente, nós estamos aqui agora tentando entrar no prédio para essa coletiva do ex-presidente Lula após a condenação dele pelo juiz Sérgio Moro anunciada ontem. É uma grande confusão, justamente porque aqui no prédio tem um grande número de jornalistas presentes. A assessoria de imprensa do PT está tentando aí organizar a entrada dos cinegrafistas e fotógrafos. Só depois os repórteres deverão ser autorizados a entrar. O ex-presidente chegou aqui por volta das 10h20 da manhã e está acompanhado de integrantes do Diretório Nacional do Partido. Há militantes petistas aqui na porta, fazem um ato em apoio da Lula, e a coletiva deve começar por volta de 11h30 da manhã. O advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, chegou aqui mais cedo e atendeu rapidamente a imprensa. Ele disse que ainda não há uma definição da defesa sobre o recurso após a condenação, que o recurso será integrado ainda na primeira instância ou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Olha, nós estamos analisando ainda a sentença, mas já é possível constatar diversas omissões, contradições, que em tese permitem até um recurso dirigido ao próprio juiz Sérgio Moro. Mas essa definição nós ainda vamos ter ao longo do dia, nos próximos dias, depois de uma análise mais exauriente da sentença. Então é possível tanto a via dos embargos de declaração, em tese, que são dirigidos ao próprio juiz Sérgio Moro, como também o recurso de apelação, que aí é dirigido ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essa análise e essa definição nós teremos aí nos próximos dias. Esse é o advogado Cristiano Zanin Martins, aí que falou com o repórter Anderson Costa na sede do PT agora há pouco no centro de São Paulo. Ele vai fazer uma análise exauriente, Cláudio Tonholi. Vamos explicar o que ele falou, passar uma tecla SAP? Fala. Embargos de declaração é quando você contesta detalhes de provas da sentença. E embargos infringentes é quando você contesta uma decisão colegiada que não tenha tido a maioria. Então, o que ele vai contestar são detalhes do que o Sérgio Moro levantou e a gente já sabe que eles vão pegar no pé do juiz Sérgio Moro quando ele fala que, devido ao excesso de trabalho, não teve tempo, né, Augusto, de ler todas as provas, segundo ele mesmo declarou. O Zanin passou o tempo todo provocando, frequentemente de maneira afrontosa, o juiz Sérgio Moro, tentando fazer com que ele tivesse uma reação exaltada, para em seguida acusá-lo de parcialidade, ou nos sonhos maiores do Zanin, que o Sérgio Moro reagisse com a prisão por desacato, ordem de prisão por uma ordem de prisão por desacato, né? Que ele queria ouvir a voz de prisão do Sérgio Moro, para aí sim, não deixa advogado falar, etc, etc. Não conseguiu. Quero ver se ele vai fazer o mesmo tipo de provocação agora com o colegiado lá do Rio Grande do Sul. Quero ver se ele mantém esse tipo de atitude
se ele faz essas manifestações, porque lá ele será preso. O que ele fez levaria qualquer advogado a ouvir voz de prisão com o juiz. Né? Ele desacatou, deliberadamente. Quero ver se ele mantém essa linha. E quero ver que argumentos novos ele apresenta, porque eu tenho repetido que o PT é tão bom na montagem de planos de assalto quanto é ruim na montagem de álibis. Não sabe, são primários. Agora, você falou justamente de argumentos novos. São necessários fatos novos para que exista uma reforma dessa sentença do Moro no TRF. Sim, quando ele não encontrou álibi até agora, não vai encontrar. Não vai encontrar. É a argumentação política. Como se a argumentação política pudesse levar uma segunda instância a anular uma decisão em primeira. Esse argumento do perseguido político, ele desaba na primeira leitura dos primeiros parágrafos da sentença. Bom, diga, Tony. Não, vão tentar também institucionalizar a causa na seguinte forma: quando por engano o juiz Moro mandou grampear o Lewis, né, o bunker do crime ali, o Instituto Luiz Inácio Lula da Silva. Lewis. E em vez de grampear o Lewis, grampeou o escritório do advogado Roberto Teixeira. E eles vão esgrimir com isso. Embora o juiz Moro peça desculpas por isso na sentença de 218 páginas, os advogados do Lula vão tentar institucionalizar contra um ataque ao direito, ataque à democracia, ataque ao pai dos trabalhadores. Apesar dele estar sendo investigado, né? Por isso do Gram. Sim. E aí, Carol, é aquela coisa que eles aprenderam com o Gramsci, o pai do marxismo italiano, que é ocupar espaços. Eles querem ocupar o espaço da palavra democracia como se fosse tudo que é contrário ao Sérgio Moro. Quem está sendo investigado, ela falou? O advogado, né? Sim. O advogado estava sendo investigado, por isso foi grampeado. Porque aqui porque no Brasil é o bandido que prende, no faroeste a brasileira é o bandido que tenta prender o mocinho, né? O poste que mija no cachorro. Aqui é assim. Olha, este é o Morning Show desta quinta-feira. Vamos lembrar aqui da participação da nossa hashtag Minha Banda Favorita. Porque hoje é o Dia Mundial do Rock e o nosso roqueiro Reginaldo está comandando aqui a nossa mesa. A estreia da Morning Band. Exatamente. Também marcado. Eu justamente acionei a Carol porque eu queria saber como é que foi a repercussão no Twitter, nas redes sociais da Morning Band. Vamos ver se tem futuro isso aí que a gente lançou hoje aqui. Olha, a gente tá bem na fita. A banda foi ovacionada aqui pelo chat, pelo menos. O pessoal gosta muito e demonstrou gostar muito de blues também, reconhecendo, portanto, a origem, né, do rock and roll. Mas tem muita gente mesmo que curtiu, pediu bis, enfim, falou pra gente fazer mais no fim do programa. Tem que agendar agora, né, Tonholi? Precisa agendar uma coisa mais organizada, não é? Preciso cometer uma inconfidência. Na verdade, só hoje eu me lembrei, Augusto, que o Elvis Presley fez aquele rock chamado Jailhouse Rock. Isso é ótimo. Em que ele grava dentro de uma cadeia. E a gente queria ter ensaiado o Jailhouse Rock em homenagem ao futuro do Lula. Sim. Mas não deu tempo. Né? Não Mas deu. Não é essa só a primeira apresentação, né? Ô, louco. Bom, nós já voltamos com o Morning Show com mais música depois do intervalo. 11 horas e 14 minutos. Morning Show. Esse é o Jailhouse, né, Tonholi? É o Jailhouse Rock do Elvis Presley. O clipe que tem no YouTube mostra todos os músicos vendo os Solares nascer quadrado ali e alegrinhos. Agora que eu entendi dos Solares, eu não tinha me ligado nisso. Boa. E a nossa hashtag de hoje é o Minha Banda Favorita, que desde as 11 horas da manhã de hoje, já é a banda favorita dos brasileiros, é a Morning Band, não é, Carol? Pois é, ganhou destaque aqui nos nossos tweets, as pessoas estão participando, mas eles elencaram, cara, muitas bandas, eu vou lembrar algumas aqui. AC/DC que tá tocando agora, ó. Por exemplo. Citaram também U2, que tem show inclusive no Brasil agora em outubro, Fifth Harmony, The Corrs,
Paramore, Raul Seixas, Deep Purple. Toca Raul. Toca Raul, a gente podia colocar até o fim do programa. Ira, Green Day, The Cure, o Van Halen, Kiss, Legião, Gênesis, ABBA, Linkin Park, Metallica. E é isso. É isso aí. Coisa, muita então coisa. participe no Minha Banda Favorita. Vamos entrar nos TTs e você pode ganhar um prêmio, uma caneca e a camiseta também, do... dá pra entrar no Moments também, Beleza. que a gente criou uma aba. Participe, mande a sua hashtag, diga qual que é a sua banda favorita e comente o nosso programa. Agora, do punk ao funk, Bruno, por favor, vamos tocar um pouco de funk, eu fiquei com vontade. Tá, antes que comecem a falar mal de mim aí na internet, a história é a seguinte. Vamos falar de uma sugestão que chegou ao Congresso Nacional no início de maio e que propõe o fim do funk no Brasil. Bom, a polêmica ideia de acabar em definitivo com atividades relacionadas ao ritmo musical é de autoria de um empresário aqui de São Paulo, Marcelo Alonso, de 46 anos. Ele é web designer e que admite odiar funk. Ele é criador do site Funk é Lixo. E ele afirma que o gênero faz apologia ao crime, fala em matar a polícia, e ele, como pai de família, não permitirá que o amanhã só tenha marginais. A relatoria da proposta acabou caindo com o baixinho Romário, caiu dentro da área ali pro atacante. Em entrevista ontem ao UOL, ele defendeu o funk, ele disse o seguinte: esse tipo de música dá visibilidade a uma realidade brasileira que todos preferem fingir que não existe. Ainda segundo ele, o preconceito contra o funk tem a mesma raiz do preconceito que o samba sofreu por ser música de preto e de favela. Romário pretende realizar uma audiência pública para debater a proposta ainda neste mês. Primeiro, queria saber o que vocês acham desse debate, dessa proposta, e se há realmente um preconceito contra o funk. Eu acho que sim. Eu acho que esse preconceito está traduzido nessa proposta. Eu acho o funk um horror, pessoalmente. Mas eu tenho mais horror ainda à censura, a ideia da censura. Então, isso é a censura. Se você proíbe a execução de música, de qualquer tipo de música, proíbe a existência dessa música, você só vai alimentar o tempo de duração dessa música, ou vai até contribuir para eternizá-la. Só vai provocar uma discussão que favorece os funkeiros. Eu já tenho a solução para isso há muitos anos, não foi inventada por mim. Não ouça, se não gosta. Não ouça. Agora, como é que você vai proibir? Já proibiam o samba, agora vai proibir funk, para quê? E tem essa questão de que a gente estava falando aqui sobre movimentações culturais, né? O que a população acha de determinado momento político, enfim, é uma transparência da sociedade colocar isso em músicas, se expressar em músicas também. E não adianta você tirar o funk dali. Parte da sociedade, né? Não, claro, parte da sociedade. Mas isso não adianta você tirar pela ponta, não pela causa. Eu sou contra qualquer tipo de censura, assim, não tem sentido. Deixa cantar, tá? Quem ouve e gosta, eu acho que é um sinal de empobrecimento da música brasileira. Eu jamais me divertiria ouvindo funk, acho muito chato, a música pobre. Então, simplesmente não ouço. Bom, eu ouço bar, eu vejo arquitetura. Eu ouço funk, eu ouço pedreiros. Eu vejo pedreiros. Nem por isso faria com que eu tivesse vontade de censurar. Eu queria lembrar uma frase do Freud, né, Augusto? Que toda arte nasce da repressão. E o Chico Buarque, ele só existiu graças às suas metáforas. Quando acabou a censura e a ditadura, as metáforas dele não fizeram mais sentido, porque não tinha mais repressão à arte dele, aí ele deixou de existir. Quando eu subscrevo o que o Augusto falou, a hora que esse senhor reprimir o funk vai explodir enquanto movimento. Faz todo sentido o que você falou, tá? Faz todo sentido, exatamente. Agora, vocês acham que o debate vale? Chegar no Congresso Nacional para debater se as letras de funk poderiam ser mais educativas? Vale, assim? Não, vale se você considerar que o que está em discussão é a censura.
Né? Porque não dá para perder tempo. Com tantos problemas que o país tem, perder tempo com o funk. É preciso deixar claro de uma vez por todas que a liberdade, tá, é o bem maior, é o valor maior. Não tem problema, deixa aí cantar o que quiser. Vai saber o que houve, por exemplo, o Marcelo, microempresário, né? Marcelo Alonso, que está querendo se apresentar. Vai saber o que ele ouve. Se ele ouviu Bach, né? Beethoven, tá? Beleza. Agora, vai saber, né? Ele pode gostar de coisas que eu também posso achar horrorosas. Como todo mundo tem o direito de achar que o que eu ouço é lixo, tá? Para mim basta, eu não estou perturbando ninguém. O que se deve proibir, acho que a lei do silêncio já proíbe, é que os caras passem tocando esse tipo de música com 200 mil decibéis e te obrigam a ouvir. Agora, quem se posicionou sobre isso foi a cantora Anitta. Ela disse em uma entrevista, em um post na rede social, em junho, não mexa com quem está quieto. Ou melhor, não mexa com quem está se virando para ganhar a vida honestamente diante de tanta desigualdade. Ela escreveu o seguinte: 22 mil desinformados que estão precisando sair do conforto de seus lares para conhecer um pouquinho mais do nosso país. Fazendo referência aos 22 mil pessoas que assinaram o abaixo-assinado para tornar projeto de lei a criminalização do funk. O que não pode mas aí você não pode confundir o funk com o tráfico de drogas. Mas você também não pode esquecer que os bailes funk servem para isso. Vários bailes. Aí você reprime o traficante, não o organizador do baile. O problema não está na música. O baile às vezes seja organizado pelo traficante. É uma separação que tem que ser feita, porque aí não é preconceito, é constatação. Constatação. Se você quiser comprar droga, você vai a um bailão funk no Rio, você encontra. Embora no Rio também você esteja encontrando em qualquer lugar. Encontra em qualquer lugar, Até porque Mas eu não estou confundindo com a música, não. Estou falando de tráfico, é outra coisa. Quando o traficante quer estabelecer um território num lugar não muito conflagrado, ele monta um negócio que eles chamam de bombas de som. Ele bota o som no último volume, primeira coisa, os vizinhos vão embora. Porque se ele reclama do barulho, o traficante vai lá e ameaça de morte. É isso aí. Agora, associar o funk, como Augusto disse, à prática do narcotráfico já é coisa de louco. Coisa de louco. Não tem sentido. Eu não perderia tempo com isso no Congresso. E acho que o Romário vai resolver isso aí, porque o Romário conhece funk, conhece baile. Ele sabe como é dia do rock, a gente tem que lembrar que os Sex Pistols, que praticamente fundaram o punk, não estou falando de funk, estou falando de punk, começaram a crescer quando a rainha censurou o hino deles contra a realeza chamado God Save the Queen. A partir da censura eles explodiram. E todo mundo queria ver como é que era o rebolado do Elvis quando tentaram proibir o rebolado do Elvis Presley. É claro. Exatamente. O cabelo dos Beatles, tem sempre alguém achando que tem que proibir alguma coisa, né? Esses são os extremistas aí de esquerda e de direita. E do funk ao rock do Nirvana agora. E estamos chegando no final do Morning Show desta quinta-feira. Eu queria me queixar só do pequeno tempo reservado à Morning Band. Porque fez um sucesso tremendo, a gente devia tocar mais no dia do Por favor, vamos conversar aqui com o líder da banda. É isso aí. O empresário. A gente vai tirar Jailhouse Rock em homenagem ao Lula. Isso aí. O rock da cadeia. A próxima apresentação é isso aí. Dá pra fazer mesmo essa apresentação? Dá pra fazer, em homenagem ao Solaris. A gente só tem até amanhã. Quadrado. A gente só tem até amanhã. Ele vai passar a noite. Quando o Lula for pra cadeia, eu peço pro Augusto Nunes trazer a gente pro Morning. Boa. Este foi o Morning Show desta quinta-feira, que não poderia encerrar com outra música que não fosse o nosso bom e velho rock nacional com Raul Seixas. E eu tenho certeza que o Raul Seixas foi muito citado aí nas nossa hashtag Minha Banda Favorita, né, Carol? Foi bastante citado. O rock nacional, tem Capital, tem Ira, falando também sobre rock brasileiro. Gente também dando crédito aqui para os nossos guerreiros, né? Roqueiros, Paralamas,
Muita gente tweetando e compartilhando, portanto, essa hashtag Minha Banda Favorita no Dia Mundial do Rock, que a gente teve aqui um programa temático. Valeu, gente. Bom dia. Até amanhã. Esse foi o Morning Show desta quinta-feira. Tchau, Tonholi. Tem mais alguma novidade hoje? Ainda não, mas o pai de santo não pode se desgastar tanto. Tá. Depois a gente pergunta quem vai ser o campeão da Copa do Mundo do ano que vem. Outras perguntas. Eu sou aquele polvo lá, alemão. Polvo Tog. Até amanhã. Você fica ligado agora na programação da Jovem Pan. Bom dia.